Eles o chamam de homem mais perigoso da Grã-Bretanha, um assassino tanto fora quanto dentro das prisões. A inspiração para a cela de vidro de Hannibal Lecter, sepultado em silêncio, uma mente genial apodrecendo em seu próprio brilho e desespero, ele implorou para morrer, mas foi condenado à prisão perpétua. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos contar a história de Robert Maudsley, um homem violento demais até para o sistema criado para contê-lo. Robert Maudsley, chamado de comedor de cérebros e canibal pelos tabloides britânicos, está preso há quase 50 anos, sendo o detento mais antigo da Grã-Bretanha. Desses 46 anos, ele passou em confinamento solitário, cercado por guardas, o que teve um grande custo para o povo britânico. O sistema o chama de animal, monstro, e dizem que não podem arriscar que ele se aproxime de outros detentos. Ele tem 72 anos, é idoso, mas ainda recebe tratamento único entre os prisioneiros do mundo. Eles pioraram muito a vida dele recentemente. Mas voltemos ao início. Roberto não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Ele veio ao mundo em meio à pobreza. Quarto de 11 irmãos, seus pais trabalhadores das ruas difíceis de Liverpool, não conseguiam dar conta. Então Roberto e seus irmãos, Kevin, Paulo e Brenda, foram colocados sob os cuidados do Estado e enviados para um orfanato. Isso ocorreu nos anos 1950, quando o abuso em orfanatos para crianças pobres era comum na Grã-Bretanha. A Casa Nazaré, administrada por freiras, abrigou Roberto e seus irmãos nos primeiros anos de vida. Anos depois, um relatório do governo relatou que as crianças sofriam espancamentos e punições quase diárias. Mas não foi isso que ocorreu na Casa Nazaré com Roberto e seus irmãos. Eles eram tão jovens quando foram para lá que aprenderam a tratar as freiras como se fossem suas mães. Na Casa Nazaré havia algumas surras, mas nada se comparava ao que esperava Roberto. Quando os pais levaram as crianças para casa aos 8 anos, a criação deles era bárbara. Ele pegava o cinto de couro e seu bastão de madeira. O irmão de Roberto disse depois que era um esporte em equipe. A mãe instigava as surras com palavras e o pai as executava. Roberto era o que mais sofria. Ele disse uma vez que só se lembra das surras da infância. Ele relatou que o pai o prendeu em um quarto por 6 meses, só abrindo para jogar comida e agredi-lo várias vezes ao dia. Certa vez, ele levou uma coronhada de espingarda de ar comprimido na cabeça, quebrando-a e provavelmente ferindo o cérebro. Essa foi sua primeira experiência em confinamento solitário. Espaços fechados o aterrorizariam pelo resto da vida. Ele não entendia o motivo de tanto ódio contra ele. Sentia falta das freiras, mas só se aliviou ao ser retirado de casa pelos serviços sociais. Após isso, Roberto foi transferido entre lares adotivos e sofreu mais abusos. Era como se os predadores pudessem sentir a vítima nele. Onde está o Roberto? As outras crianças perguntavam quando ele sumia. Morto, rosnava seu pai. Durante anos eles confiaram nele. Roberto estava sozinho, sem amor ou proteção. Aos 16 anos, ele virou uma das crianças perdidas da Inglaterra, fugindo de casa e tentando sobreviver em Londres. Outros adolescentes também bebiam e usavam drogas. Viciado e sem esperança, Roberto foi internado em hospitais psiquiátricos e relatou aos médicos ouvir vozes em sua cabeça ordenando que matasse seus pais. Aos 20 anos, Roberto estava desesperado. Para sustentar o vício em drogas, tornou-se garoto de programa, oferecendo serviços a homens em pubs e boates de Londres. Foi assim que ele conheceu João Farrell, operário que pagou Roberto por sexo em banheiros públicos. Quando Farrell terminou, ele mostrou a Roberto algumas fotografias, imagens grotescas que capturavam sua própria depravação. Ele achou engraçado, mas Roberto se indignou e perdeu o controle. As vítimas de violência eram como ele. Em um cubículo com os dentes cerrados, ele estrangulou Farrell com uma gravata, observando o sangue sumir de seu rosto. Ele não sentiu remorso, era vingança. Foi preso rapidamente, mas logo ficou claro que não tinha sanidade mental para ser julgado. Eles o mandaram para Broadmoor, hospital psiquiátrico para criminosos insanos, onde já estiveram alguns dos prisioneiros mais perversos e violentos da Grã-Bretanha. Lá, o apelido de Roberto era Azul, a cor que o rosto da sua vítima ficou quando ele o estrangulou. O início foi positivo. Roberto recebeu medicamentos e terapia. Ele parecia melhorar, mas em 1977, após 3 anos, sua raiva transbordou novamente. Ele ainda odiava homens que machucavam crianças.
E em Broadmoor havia muitos deles, a maioria também vítimas de abuso. Mas Roberto não estava pensando em como o trauma gera trauma, e a violência gera violência. Ele estava pensando em vingança. Ele e outro paciente, o psicopata Davi Chisman, planejaram matar o predador Davi Francis. Roberto e Francis jogavam futebol society, enquanto Chisman torcia do lado de fora quando eles levaram Francis para a sala do equipamento de futebol. Eles trancaram a porta enquanto enfermeiros e seguranças tentavam entrar à força. Francis logo começou a gritar por sua vida lá dentro, achando que era amigo de Roberto há meses. Sequestraram um prisioneiro juntos, mas Roberto só esperava o momento certo. Quando as enfermeiras olharam pela janela, Roberto espancava Francis, batendo sua cabeça na parede. Queijinha foi à janela, sorrindo e sinalizando com o dedo à equipe que Francis morreria. Queijinha era um verdadeiro psicopata. Ele achava tudo aquilo engraçado. Roberto não era assim. Ele tinha senso de certo e errado. Mesmo distorcido, ele não tinha muitos traços de psicopata, só queria sangue. 3 anos antes, ele tinha avisado o juiz: "Me mande para Broadmoor e eu vou machucar alguém seriamente." Agora, ele estava cumprindo sua palavra. A próxima coisa que a equipe ouviu foi um som de gorgolejo e pés batendo no chão, como se a vítima estivesse em seus estertores de morte. 9 horas depois, Robert e Chisman ergueram calmamente o corpo até a janela. Tudo terminou. Eles abriram a porta e saíram. Quando a equipe entrou, Francis estava deitado em uma poça de sangue. Um segurança relatou que a cabeça de Francis estava, abre aspas, rachada como um ovo cozido. Robert e Chisman disseram à polícia que planejaram um assassinato. Chegaram ao ponto de arrumar os móveis no depósito 3 dias antes, para que pudessem barricar a porta com mais facilidade. O plano era eletrocutar Francis com fios de um jogo de futebol, mas acabaram estrangulando-o com um fio. Foi rápido e prático, disseram eles. No tribunal, algemado, cercado por policiais, Roberto foi articulado como sempre, quase ameaçando o juiz. Nos anos seguintes, pagaria caro por essa ousadia. Ele lembrou ao juiz que havia avisado sobre o uso da lei de saúde mental contra ele. Ele encarou o juiz e disse friamente que, se fosse acusado de novo, logo estaria de volta ao banco dos réus por outro crime violento. Suas palavras finais chocaram o tribunal. Isto não é uma ameaça, meritíssimo, mas a afirmação de um fato futuro. Essa ameaça feita a um homem que ocupa um dos cargos mais altos do país raramente, se é que alguma vez, foi mencionada nos inúmeros artigos da mídia escritos sobre Roberto. Ele ameaçou o Estado, cumpriu e ameaçou de novo, o que certamente enfureceu a ordem estabelecida. Como verá a seguir, ele também cumpriria essa segunda promessa. Apesar do desequilíbrio mental de Roberto, ele foi condenado por homicídio culposo e enviado à prisão de Wakefield, um inferno de segurança máxima em West Yorkshire. Os detentos chamaram o local de mansão dos monstros por concentrar muitos homens perigosos, vários autores de graves violências sexuais. A mudança fez Roberto lembrar da infância, quando era transferido de um lar adotivo para outro. Anos depois, ele relatou abusos sofridos nessas casas e sugeriu que isso pode explicar o motivo. Ele voltou sua raiva contra homens que exploravam outros. Agora, ele estava eternamente preso com esses homens e buscava vingança novamente. Ele estava lá há menos de um ano quando entrou tranquilamente no escritório ao fim do corredor. Ele disse aos guardas que faltariam alguns detentos na chamada daquela noite. Ele tinha acabado de matar de novo. Havia 7 abusadores em seu bloco com quem convivia e que planejava matar no mesmo dia. Robert atraiu sua primeira vítima, Sawney Darwood, um assassino de esposa, para sua cela. Tudo foi cuidadosamente planejado. Quando Darwood entrou na cela, Robert avançou sobre ele com uma faca caseira, esfaqueando-o repetidas vezes até que ele estivesse morto. Ele colocou o corpo de Darwood debaixo da cama e começou a chamar outros prisioneiros, perguntando se alguém gostaria de conversar. Sem surpresa, ninguém aceitou a oferta dele. Eles podiam sentir que algo estava errado. Wakefield era cheia de homens violentos, e embora Roberto não fosse grande ou forte, um prisioneiro disse que ele tinha assassinato nos olhos. Sem que ninguém caísse na isca, ele foi ao corredor com a faca escondida. Ele parou na cela de William Roberts, condenado por ferir crianças. Pouco depois, a cabeça de Roberts foi esmagada na parede e seu crânio golpeado com uma faca. Os homens se escondiam em suas celas, correndo para o outro lado, abrindo-se como o Mar Vermelho.
Quando Roberts entrou no escritório e largou a faca ensanguentada na mesa, parecia quase loucura demais para ser verdade. Mas com certeza 2 homens estavam mortos em suas celas. Roberts foi para o confinamento solitário, com apenas 1 hora diária no pátio e pouco contato com outros. Foi então que ele conheceu um dos prisioneiros mais violentos da Grã-Bretanha, o famoso lutador Charles Bronson, que depois virou Charles Arthur Salvador. Após iniciar na arte, Bronson se cobria de margarina e lutava com guardas em trajes anti-motim. Eles acabavam dominando ele e o deixavam por meses em uma cela na escuridão total, empurrando comida por um buraco na porta. Após Robert, ele é agora o prisioneiro mais antigo da Grã-Bretanha, com anos extras devido a vários delitos, como sequestrar um terrorista condenado e, em outro momento, um membro da equipe. E exigia resgates como sorvete, queijo, sanduíches e até helicóptero. Para ele era só uma brincadeira, mas assustava demais os agentes penitenciários. Em 1978, seu novo vizinho era Robert, já famoso entre os detentos britânicos pelos assassinatos. Eles o apelidaram de Collier, por causa da colher usada em um assassinato brutal. Bronson já esteve em Broadmoor. Ele odiou cada minuto lá. Homens correndo de cabeça nas paredes, abusadores, assassinos em série. Mas bastou olhar para Roberto e ele disse: "É lá que Roberto pertence. Ele era extremamente inteligente, mas longe de ser estável." "Eu sei sobre Beto", disse Bronson mais tarde em uma entrevista. "Eu já vi ele enlouquecer. Eu sei o que aconteceu com ele, mas agora nós nos odiamos. A briga foi por causa de um relógio que ele tentou dar para Roberto. Ele sentia pena dele, mas Roberto recusou a oferta. Bronson o chamou de ingrato e Roberto ameaçou arrancar seus olhos e comer seu coração. Normalmente isso seria uma ameaça vazia, mas não quando Roberto Maudsley fala. Roberto ainda não era conhecido no Reino Unido. Tudo isso mudou em 1982, quando a BBC exibiu um documentário sobre a prisão de Wakefield e o caso dele chamou a atenção nacional. A verdade era, dizia o programa, que as autoridades não sabiam o que fazer com ele. Na verdade, já havia sinais de progresso antes, quando Roberto foi enviado para a prisão de Parkhurst, na ilha de Wight. Lá, o psiquiatra Dr. Bob Johnson achava que enfim o havia alcançado. Por motivos nunca explicados pelo Estado, Roberto voltou para Wakefield. Talvez aquele juiz que ele uma vez insultou tenha ficado sabendo do progresso dele. O irmão de Roberto disse depois que sempre que ele melhorava, o prejudicavam. Anos depois, o Dr. Johnson chamou a decisão de ridícula, descrevendo Roberto como inteligente, educado e culto. Johnson disse: "Quase todas as crianças nascem adoráveis, mas depois de analisar a infância terrível de Roberto, ele não ficou surpreso que ele tenha quebrado." No programa da BBC, disseram que Roberto era uma bomba que as autoridades não conseguiam desarmar, o prisioneiro mais perigoso vivo. Após a exibição, Roberto virou o foco da mídia. O serviço prisional de Sua Majestade afirmou ter resolvido o problema desse homem temido por todos. Eles planejavam construir uma unidade de segurança máxima inédita no mundo. Seria uma prisão dentro de uma prisão no subsolo, uma cela especial só para Robert. E um dia serviria de inspiração para a cela de Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes, fria e úmida. A cela ficava no fim do corredor. Acessível após 17 portas de aço trancadas, parecia atravessar os 9 círculos do inferno, com Robert ao final, sentado sozinho em uma cama, com os agentes monitorando cada movimento seu. A total falta de privacidade era suficiente para quebrá-lo. Foi uma humilhação total. A cela externa era uma jaula com grades. Dentro da jaula havia uma tumba de plexiglass à prova de balas, onde ele era vigiado 24 horas por dia. Seus móveis eram apenas uma mesa e uma cadeira de papelão resistente. Havia um vaso sanitário e uma pia presos ao chão, e a cama dele era uma laje de concreto com um colchão fino. Como um animal no zoológico, passava o dia sozinho, sem livros, televisão, música ou jogos. Os oficiais foram orientados a não falar com ele de jeito nenhum, e isso era isolamento puro. A cela dele virou lenda na Grã-Bretanha. A imprensa passou a chamá-lo de Hannibal, o canibal e o come-cérebros, mas os tabloides, como sempre, estavam exagerando. O público estava dividido em sua opinião. Alguns diziam que foi um alívio se livrar dos monstros que Robert matou, mas isso não significava que queriam ele de volta nas ruas. O irmão de Robert acha que não se tratava apenas de justiça ou perigo, especialmente após tantos anos. Ele disse que era retaliação psicológica porque Robert fez justiça por conta própria. O
O confinamento dele, segundo ele, foi onde todos os problemas começaram, ou seja, quando o pai de Robert o trancou em um quarto. O sistema sabia desses detalhes, mas mesmo assim prosseguiu com o isolamento completo. Foi lá que Robert ficou por muitos anos seguidos, sem os privilégios que outros prisioneiros tinham. Ele escreveu, após cerca de 20 anos em sua cela de vidro, que só lhe restava esperar um colapso mental ainda maior. Em 2000, escreveu ao jornal Times pedindo fitas de música clássica, televisão, fotos, itens de higiene e um passarinho de estimação. Ele disse que, se não tivesse seu passarinho, preferia receber uma cápsula de cianeto. E eles nunca mais teriam que se preocupar com ele sendo um perigo para a sociedade. Parece que ele não entendeu o ponto principal. Ele era exemplo. Estou estagnado, vegetando e regredindo, disse. Enfrento minha solidão cercado por pessoas que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, bocas e não falam. Ele citava a regra de que oficiais não podiam falar com ele. Se os olhasse, eles desviavam o olhar. Era como se ele fosse um fantasma, como se não existisse. Disseram a ele que não poderia ter um passarinho de estimação porque ele poderia machucá-lo, talvez até arrancar sua cabeça com uma mordida. Mas ele não feriu ninguém desde os assassinatos anos atrás. Ele sempre disse que agiu assim pelo que aqueles homens fizeram às vítimas e a pessoas como ele. Isso foi anos atrás. E quanto ao Roberto agora? Ele quebrou o recorde mundial de tempo em confinamento solitário. 46 anos. Ninguém no mundo passou mais tempo preso em uma cela. Uma cela que custa ao contribuinte britânico cerca de 50 mil libras por ano devido à segurança exigida. O recorde anterior foi de Albert Woodfox. Ele ficou 43 anos preso em uma cela de 1,80 por 2,70 metros na famosa penitenciária estadual da Louisiana. Após ser condenado por um assassinato que não cometeu, uma condenação que foi anulada em 2015, quando as pessoas perguntavam a Woodfox como era, ele dizia para irem sentar em um banheiro por 24 horas. E então imaginar como seria passar uma semana, um mês, um ano ou 43 anos assim. Só Roberto entenderia a loucura que Woodfox experimentou. Anos atrás, ele solicitou novamente morrer, mas o governo britânico negou. Ele não estava pedindo perdão, ele só queria acabar com a dor. Por que se preocupar em me alimentar e me dar 1 hora de exercício por dia? Ele disse. Para quem eu realmente sou um risco. Essa foi a última vez que ele pediu morte assistida, dizendo sentir-se enterrado vivo. O pedido foi negado. Por volta de 2015, algo mudou. Permitiram que ele tivesse livros, televisão e a música clássica que amava. Depois até deram um PlayStation para ele. O encarceramento dele se tornou suportável, mas no ano passado ele saiu sozinho para o pátio e quando voltou, todos os seus pertences haviam sumido. Mais uma vez era só ele e 4 paredes. A prisão realizou um exercício operacional depois que um detento tentou contrabandear uma arma de fogo. Então os agentes fecharam o bloco e trancaram todo mundo. Após 2 dias, enquanto os outros detentos já estavam normais, Roberto seguia em confinamento, sem privilégios. Ele perguntou ao chefe da ala por que era tão especial e foi acusado de abuso, ficou arrasado. Cansado do confinamento, sem estímulo, ele iniciou uma greve de fome e disse ao irmão que já era hora de morrer. Mas mais uma vez, mexeram com a cabeça dele. Em vez de devolverem seus pertences, transferiram-no para a prisão de Whitmore, em Cambridgeshire. Ele saiu da caixa de vidro, mas foi colocado em outro confinamento solitário. Agora ele está na ala F, destinada a prisioneiros com transtornos de personalidade. Boa parte dos 70 novos vizinhos foi condenada por machucar crianças. Uma mulher que o escreve há 5 anos disse que essa situação é um desastre iminente. Ela disse que ele evita outros homens devido aos abusos que sofreu na infância. O sobrinho contou que Roberto fica 23 horas diárias trancado na cela. Ele não tem acesso à televisão ou livros e mal consegue sair para o pátio. Recentemente, ele recorreu e, ironicamente, deseja retornar à cela de vidro em Wakefield. Com seus pertences de volta, seu humor melhorou muito nos últimos 10 anos na mansão dos monstros. Os agentes começaram a conversar com ele, jogavam xadrez com ele e tinham longas discussões sobre a vida. Com livros, música, jogos e um telefone, a loucura terminou. Ele é mais temido que qualquer prisioneiro britânico, com certeza nunca sairá. Ele está cumprindo o que o sistema de justiça britânico chama de sentença de prisão perpétua, junto com cerca de 70 outros prisioneiros no país.
A maioria são assassinos em série e maníacos que fizeram coisas horríveis com mulheres ou crianças, como as pessoas que Robert matou. Robert Maudsley viveu uma vida de violência, mas e quanto ao seu vizinho em Wakefield? O homem vigia era tão violento, até outros prisioneiros o temem. Para conhecer a história de Charles Bronson, clique neste ou neste vídeo.